Olá, bem-vindos a este resumo de 2 Coríntios 8. Neste sermão, o pregador nos lembra de algo fundamental. A Bíblia não foi feita para ser julgada por nós, ela é que nos julga. Ele critica aqueles que acham que podem decidir quais palavras de Jesus são verdadeiras e quais não são. Em vez disso, ele afirma com convicção: eu creio em tudo o que a Bíblia diz. Cada palavra é inspirada por Deus. E uma das poucas frases que até os críticos aceitaram foi de Atos 20:35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Hoje vamos mergulhar no ensino prático de Paulo sobre dar. Veremos que dar não é sobre pressão ou obrigação, mas sobre o nosso relacionamento com Cristo. Se você ainda não é cristão, o conselho é claro: não dê dinheiro à igreja. Este ensino é para quem já pertence ao reino. Prepare o coração. Vamos descobrir juntos os 5 princípios de como o povo de Deus deve dar. Vamos começar. Vamos ao contexto. A igreja de Corinto havia prometido uma grande oferta para ajudar os cristãos pobres e perseguidos de Jerusalém, mas não cumpriu o compromisso. Paulo escreve o capítulo 8 exatamente para encorajá-los a completar o que começaram. Um aviso importante que o pregador repete várias vezes: se você ainda não é cristão e não faz parte do reino de Deus, não dê dinheiro à igreja. Não dê para algo em que você não crê. Este ensino sobre dar é para quem já tem um relacionamento vivo com Cristo. Dar não é uma campanha de arrecadação, é fruto de um coração transformado. E é exatamente isso que Paulo vai ensinar agora, comparando duas regiões: a pobre Macedônia, que deu com alegria apesar de tudo, e a rica Corinto, que ainda precisava aprender. No próximo slide, vamos entender melhor a diferença entre dízimo e ofertas, porque isso é fundamental para não confundirmos lei com graça. Antes de entrarmos nos princípios, é importante esclarecer: dízimo e ofertas não são a mesma coisa. O dízimo, palavra hebraica maaser, que significa décimo, era lei no Antigo Testamento, mas já existia antes da lei. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, figura de Cristo. No Novo Testamento não é mandamento, mas o pregador ensina que é um ótimo ponto de partida. Já as ofertas são livres, voluntárias e vão além dos 10%. Paulo aqui fala especialmente de ofertas generosas. Ele cita Malaquias 3, 8-10. Será que alguém pode roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. O pregador testemunha: eu nunca vi Deus ser superado em generosidade. O celeiro ou casa do tesouro do Antigo Testamento era o templo, o lugar onde o povo se reunia para adorar e era espiritualmente alimentado. Hoje o princípio continua: trazemos nossas ofertas onde somos alimentados pela palavra de Deus. Agora sim, vamos aos 5 princípios de como o povo de Deus pode dar. Chegamos ao primeiro princípio: o povo de Deus dá apesar das circunstâncias. Paulo começa elogiando as igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Elas viviam em grande tribulação e profunda pobreza, mas deram com abundância de alegria. Leia comigo 2 Coríntios 8, 1-2. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. A palavra grega para generosidade aqui é aplotes, significa simplicidade, sinceridade, coração aberto, sem egoísmo. Jesus ensinou o mesmo com a viúva das 2 moedinhas. Ele não olhou o quanto, mas o como ela deu. Ela deu tudo o que tinha para viver. O pregador conta histórias reais: uma senhora pobre que doou seu único violão e cobertor velhos, uma menina com câncer que pediu doações para o Haiti no lugar de presentes. Dar não depende de ter muito, depende do coração. E o segundo princípio é ainda mais bonito. O segundo princípio é dar com entusiasmo. Os macedônios não só deram além de suas possibilidades, como imploravam a Paulo o privilégio de participar da oferta. Paulo não precisou pedir, eles pediam para dar. Isso é entusiasmo verdadeiro. A palavra vem do grego em theos, que significa em Deus. É uma paixão que vem do Espírito Santo, não de circunstâncias externas. Paulo contrasta isso com cristãos que servem com meio coração. Ele cita Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. A palavra grega é psuque,
com alma, vida, afeto. O pregador usa uma ilustração engraçada. Uma garçonete vegana que faz cara feia ao falar de carne versus o entusiasmo contagiante do churrasco em um barbecue. Qual é o nosso entusiasmo quando se trata de dar? O terceiro princípio vai direto ao coração. Terceiro princípio: dar com prioridade. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 8:5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Não é sobre dinheiro primeiro, é sobre entregar a própria vida. O pregador lembra Romanos 12:1. Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Muita gente fica incomodada quando a igreja fala de dinheiro, mas o verdadeiro pedido de Deus não é o seu bolso, é o seu coração. Primeiro se entregue a Cristo, depois o resto flui naturalmente. Essa é a prioridade que muda tudo. E o quarto princípio nos mostra o maior exemplo de todos. Quarto princípio: dá como Jesus deu. Este é o versículo mais poderoso do capítulo. 2 Coríntios 8:9 diz: Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus deixou o trono de glória, esvaziou-se, tomou forma de servo e morreu na cruz por nós. Filipenses 2:7-8. Esse é o modelo perfeito de generosidade sacrificial e incondicional. Quando damos como Jesus, estamos refletindo o Evangelho. Não é dar o que sobra, é dar com sacrifício e amor. Esse princípio eleva todo o ensino sobre dar a um nível muito mais profundo. Agora vamos ao último princípio, que fala de compromisso e integridade. Quinto princípio: cumprir o que foi prometido. Paulo lembra os coríntios o que eles haviam começado um ano antes e agora precisavam terminar. 2 Coríntios 8:12 é chave. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Deus não espera que você dê o que não tem. O dar deve ser proporcional, generoso e alegre. Não é um valor fixo, mas uma proporção do que Deus lhe confiou. Paulo não está dando um mandamento, mas provando a sinceridade do amor deles. 1 João 3:17-18. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Mateus 6:21. Dar com integridade e compromisso é prova de amor verdadeiro. Vamos agora falar sobre igualdade e prestação de contas. Paulo fala de igualdade. A abundância de uns supre a falta de outros, e vice-versa. 2 Coríntios 8:13-15. Não é comunismo ou socialismo. O pregador explica claramente que esses sistemas falham por causa do pecado humano. É generosidade voluntária e recíproca na igreja. Para garantir integridade, Paulo envia Tito e mais 2 irmãos, um deles muito respeitado no Evangelho. 3 pessoas evitam qualquer suspeita. O dinheiro deve ser tratado com honestidade, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O pregador conta o exemplo de Billy Graham, que aos 24 anos decidiu nunca mais tocar pessoalmente nas ofertas. Ele mesmo nunca sabe quem deu quanto para evitar qualquer favoritismo. Isso nos leva à aplicação final deste capítulo. Deus não precisa do nosso dinheiro. Salmo 50:10 diz que todo animal do bosque é dele, mas nós precisamos dar. Dar amadurece o cristão, prova nosso amor e traz recompensa eterna. Jesus ensina a dar em secreto, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Mateus 6:1-4. O pregador conta a linda história de Spurgeon, que vendia ovos dos seus galinheiros cobrando preço justo. Só depois de sua morte, descobriram que todo o lucro sustentava 2 viúvas. Ninguém sabia, era para dar em secreto. Que o Senhor nos dê um coração generoso, proporcional, alegre e íntegro. Resumindo tudo o que vimos, o povo de Deus dá apesar das circunstâncias, com entusiasmo, com prioridade, como Jesus deu e cumprindo o que promete. Tudo isso com integridade e proporção. Que este estudo de 2 Coríntios 8 acenda em nós um fogo de generosidade verdadeira. Não por obrigação, mas por amor a Cristo. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à Igreja e nos faça um povo que não pode ser superado em generosidade, porque Ele mesmo não pode ser superado. Se este resumo te abençoou, curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe ricamente. Amém.